boa noite, sejam bem-vindos à nossa quarta aula da Semana do Autoconhecimento e hoje nós vamos falar um pouco sobre convicções, né? Aquelas certezas que nós temos e que tanto influenciam na nossa vida. E hoje, continuando aí nesse assunto sobre autoconhecimento, nós vamos trazer aí um pouco à memória aquilo que nós já falamos desde a primeira aula. Então, autoconhecimento eu utilizo sempre, né? Na verdade, eu gosto de falar que autoconhecimento é uma jornada. Nós iniciamos nessa jornada e o tempo todo nós, a partir do momento que a gente tem essa primeira percepção, nós então buscamos compreender um pouco a nós mesmos, né? Compreender aquilo que está acontecendo conosco. Então, para que a gente compreenda melhor como nós funcionamos, nós então entramos nessa jornada de autoconhecimento. E autoconhecimento é muito além de simplesmente saber quem eu sou, mas é compreender principalmente como eu funciono, como eu penso, como eu avalio as coisas que acontecem comigo. Porque para que eu encontre como resultado a felicidade, que é o meu alvo, eu preciso compreender como eu avalio se as coisas que acontecem comigo são positivas ou são negativas. Então, caso você tenha dúvida, talvez você já tenha assistido aí alguma das nossas aulas aqui dos dias anteriores, comente aqui o que você achou, se você tem dúvida em relação aos dias anteriores, aos temas anteriores que nós falamos aqui. E então nós iniciamos falando nessa semana do autoconhecimento sobre o nosso sistema central de avaliação, a forma como nós avaliamos as coisas que acontecem conosco, as circunstâncias, os eventos que acontecem conosco. Então nós iniciamos com o nosso estado mental e emocional, a forma como nós estamos sentindo no momento em que aquele evento acontece. Então, o quanto o nosso estado emocional interfere na forma como nós interpretamos aquilo que acontece conosco. E a partir do momento que nós interpretamos de uma forma melhor ou pior, vamos assim dizer, nós temos a tendência de agir de uma maneira ou de outra. Nós falamos no segundo dia, na nossa segunda aula, sobre palavras e perguntas. Uma forma também que nós avaliamos tudo o que acontece conosco é através de perguntas, porque nós pensamos através das perguntas. Então, as palavras, primeiro, nós utilizamos para interpretar tudo o que acontece e é uma forma de nós traduzirmos as sensações, as emoções e aquilo que nós entendemos como resultado final. Então, o que algo significou para nós, nós utilizamos as palavras para gerar esse resultado em emoção, em sentimento, e até lá no final da ponta como atitude, né? Então, nós primeiro pensamos, sentimos e agimos, né? Então, a nossa ação, nosso comportamento é o resultado final da maneira como nós estamos nos sentindo e como nós estamos pensando naquele momento. E ontem nós falamos sobre valores, o quanto os valores interferem na nossa vida, no nosso sistema de avaliação e o quanto esses valores, eles também foram gerados de forma inconsciente. Então, ao longo da nossa vida, da nossa trajetória, com as experiências que nós passamos, e isso é o tema da aula de amanhã, as nossas referências, o quanto essas experiências geraram em nós interpretações do que significa dor e do que significa prazer, que são as duas forças que moldam a nossa vida. Então, o tempo todo o nosso cérebro
ele está se questionando se aquilo que nós estamos pretendendo fazer vai nos gerar dor ou nos gerar prazer. Então, o tempo todo o cérebro faz essas escolhas para que nós não venhamos a sofrer. Esse é o objetivo maior do nosso cérebro, nos afastar da dor e nos aproximar, né, daquilo que nós chamamos de uma forma maior de felicidade, que é o prazer, né? Então, quanto os valores eles interferem nessas tomadas de decisões que nós fazemos ao longo da nossa vida e como nós podemos também intervir de forma consciente agora nos nossos valores. Então, eu convidei né, as pessoas que participaram e que nos assistiam para falar sobre, para pensar sobre os seus valores. Quais valores, né, atraentes você tem e quais valores repelentes você tem. E se eles não estão, de alguma maneira, entrando em algum tipo de conflito e te impedindo de agir da forma como você gostaria de agir para alcançar a vida que você quer alcançar. E hoje nós vamos falar sobre as convicções e o quanto as convicções também interferem no nosso sistema de avaliação. Por que a gente está o tempo todo falando sobre o sistema de avaliação? Porque para que eu compreenda o meu funcionamento, como eu penso, como eu sinto, eu preciso entender o que é levado em consideração no momento que a minha mente faz essa avaliação. Então, como nós vimos, é o nosso estado emocional, o nosso estado mental, as palavras que nós utilizamos para interpretar, inclusive para nós mesmos, os eventos, as perguntas que nós fazemos a nós e também aos outros, os valores que nós temos, que foram construídos, estabelecidos ao longo da nossa vida, e as convicções. E o que é uma convicção, né? Então, uma convicção é uma certeza que nós temos em relação a algo. Nós temos várias convicções, né? Então, imagina que se, de repente, agora eu te perguntasse, o que você acredita sobre a vida, né? O que você acredita sobre você mesmo? Ou o que você acredita sobre a morte, talvez? Então, cada um de nós tem uma convicção, é uma certeza sobre algo, sobre aquilo, né? Então, essas certezas, essas convicções, que é a forma como nós enxergamos aquela situação específica, faz com que eu haja de determinada maneira. Então, tudo aquilo que eu acredito é uma certeza que eu tenho em relação a algo. E essas certezas que eu tenho vão me fazer agir, me comportar de uma maneira diferente que se eu não tivesse aquela certeza, aquela convicção. Então, as nossas convicções, elas estão na nossa vida para nos ajudar, né? Deveria nos ajudar. Por quê? Como eu disse antes, o nosso cérebro o tempo todo ele faz essa pergunta: se aquilo que nós vamos fazer vai gerar em nós dor ou vai gerar em nós prazer? E ele precisa o tempo todo tomar essa decisão, se ele nos impele a agir ou não de acordo com esse julgamento que ele faz naquele momento, se aquilo vai me gerar dor ou prazer. E algumas coisas ao longo da vida, o cérebro vai aprendendo e vai catalogando como gerador de prazer e gerador de dor. Para quê? Para que ele não precise ficar o tempo todo fazendo tanto cálculo sobre o que aquilo significa para nós. Então, ao invés de... Imagina vocês... vou dar um exemplo muito simples aqui, né? Você precisa abrir uma porta, né? Uma criança, às vezes, ela olha para uma porta, um bebê, quando está começando a engatinhar, ele não sabe, também nem alcança, mas ele não tem noção de que para abrir a porta ele precisa pegar na maçaneta e girar a maçaneta. Mas, de tanto ver as pessoas fazendo isso, e depois que ele cresce ele começa a agir dessa forma, o cérebro cria uma generalização de que toda porta, para ser aberta, é preciso pegar a maçaneta e abrir.
de uma forma, né, geral. Existem portas hoje que não tem maçaneta, mas você empurra. Então, de uma forma ampla, o nosso cérebro ele generaliza que toda porta, para ser aberta, ela precisa dessa ação, dessa atitude. Então, toda vez que a gente se deparar com uma porta, automaticamente o cérebro já dá o comando para que a gente faça isso, porque foram tantas vezes fazendo aquilo que ele já identifica qual é o procedimento. Então, ele cria uma generalização de que toda vez que aquilo acontecer, é a atitude que nós precisamos tomar. Só que isso acontece para várias coisas, não é só para abrir a porta. Então, para tudo que nós fazemos com frequência, o nosso cérebro ele acaba associando dor ou prazer. Então, imagina um comportamento que nós temos, né? Ao chegar em casa, por exemplo, talvez de um dia estressante, a pessoa sempre deita no sofá e fica olhando para o teto, vamos imaginar. É algo que relaxa a pessoa. Então, essa pessoa, de tanto ela fazer esse mesmo comportamento, né, ter essa atitude, o cérebro já identificou que aquilo é um prazer que ele sente. Então, automaticamente, ele faz sem nem pensar. Muitas vezes, sem nem ter ideia do que ele está fazendo e da forma como ele está usando o tempo dele naquele momento. O cérebro acaba generalizando que toda vez que ele se sentir cansado, sobrecarregado, uma forma que ele tem de extravasar é deitar no sofá, ficar olhando para o teto, né? Então, em várias situações da nossa vida, o nosso cérebro cria esse mecanismo de generalizar aquilo que gera prazer e aquilo que gera dor, para que a gente não precise ficar gastando tanta energia o tempo todo pensando e calculando, isso vai causar dor, isso vai causar prazer. Então ele cria, né, o que alguns chamam de caminho neural para que aquilo seja associado ao sentimento prazeroso e aquilo seja associado ao sentimento de dor. Não sei quantos de vocês já assistiram um filme Divertidamente, mas eles trabalham muito essa questão das emoções. E toda vez que chega, né, que aquela criança sente algo, chega e eles encaminham uma bola daquela que representa a emoção que foi gerada por ela em alguma parte da sua memória. Então é mais ou menos assim que o nosso cérebro trabalha. Ele identifica naquela situação que nós vivemos se aquilo foi bom ou ruim e acaba generalizando que aquilo sempre causa aquele sentimento que nós tivemos lá no passado. Para que a gente não precise gastar energia o tempo todo para imaginar no futuro, quando aquilo acontecer novamente, se aquilo vai representar a alegria ou dor. Então, acaba sendo um caminho que o cérebro faz para facilitar a nossa vida. O problema é que muitas vezes essa generalização ela acaba acontecendo demasiadamente. Então, nós acabamos generalizando para facilitar a nossa vida, acabamos generalizando muitas coisas. E existe alguns problemas quando nós generalizamos algo, tá? E eu gostaria de destacar para vocês aqui 3 fatores, 3 dificuldades que nós lidamos quando nós generalizamos algo, tá? Então, não é que a generalização seja algo ruim, né? Mas é que nós precisamos entender que toda vez que nós generalizamos algo, nós estamos utilizando uma referência de algo que aconteceu lá atrás, que não necessariamente pode ser a mesma coisa que vai acontecer no futuro. Então, o que acontece quando a gente generaliza demais e acaba vivendo muito tempo no piloto automático? Primeiro, né, a maioria das pessoas acabam não decidindo de forma consciente em que realmente acredita. Então, imagina que lá no passado eu passei por diversas situações e acabou criando esse automatismo, vamos assim dizer, para o meu cérebro,
de selecionar que aquela situação é uma situação que gera dor para mim. E isso criou uma generalização na minha vida e eu acabei acreditando, isso gerou uma convicção. A generalização, ela cria uma convicção de que aquele sentimento ou aquela circunstância gera dor. Então, essa convicção que foi gerada em mim não aconteceu de forma consciente. Eu não tenho consciência de todas as convicções que eu tenho. E a situação é que nem sempre aquilo que aconteceu vai se repetir. Porém, quando isso se torna uma convicção para mim, é essa emoção que eu vou sentir sempre. Entendem? Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. Imagina que no passado, várias vezes, né, em situações diversas, não foi uma nem duas vezes, né? Mas geralmente uma generalização ela acontece de algo que a gente vive algumas vezes e repetidas, né? Num espaço às vezes até curto. Então, em algum momento, eu entendi que toda vez que eu experimentava, né, uma alegria muito grande, logo depois eu experimentava uma tristeza, né? Então, imagina que toda vez que acontecia algo muito bom na minha vida, logo em seguida acontecia algo ruim. Isso aconteceu lá no passado, algumas vezes. E o meu cérebro acabou internalizando, generalizando, que isso é algo que é comum. Então, toda vez que eu senti uma alegria muito grande, em seguida eu senti uma tristeza. E ele generaliza. O que acontece? De forma inconsciente, toda vez que eu tiver hoje uma boa notícia, algo bom que acontecer comigo, automaticamente o cérebro já vai estar esperando uma notícia ruim em seguida. Porque eu acabei criando uma convicção, uma certeza de que isso acontecia comigo, então vai continuar acontecendo. Entendem? Então, como nós não tomamos essa decisão de forma consciente, a gente acaba sendo tomado novamente por esse sentimento. Então, quando algo acontece bom, a pessoa já fica, o que vai acontecer? Meu Deus, alguma coisa ruim vai acontecer, porque sempre foi assim, né? Só que ela nem se dá conta disso. É algo automático, é algo que realmente vem no piloto automático. Segundo problema é que muitas vezes essas generalizações que nós temos, como o exemplo que eu dei, ela se baseia em generalizações do passado que aconteceram de uma forma errada. Então, por algum motivo, o meu cérebro entendeu a mensagem errada, né? Então, imagina que aconteceu uma vez, né, de eu ter uma notícia boa e em seguida ter uma notícia ruim. Aconteceu uma vez, mas aí eu pego isso e trago como uma verdade para a minha vida. E então isso acaba fazendo com que eu acredite que toda vez que isso acontecer, é exatamente isso que vai acontecer, né? Eu vou ter uma notícia boa, logo em seguida eu vou ter uma notícia ruim. Então é como se eu já me anulasse para aquilo que é bom, porque eu não sei se a ruim vai ser pior do que a boa, né? Então o sentimento não vai ser maior a tristeza do que até a alegria que foi gerada. E o terceiro problema que nós enfrentamos quando nós generalizamos muito as coisas de forma inconsciente é que depois que nós acreditamos em algo, depois que uma ideia passa a ser uma convicção na nossa vida, muitas vezes nós não questionamos mais essa convicção. Então, essa convicção ela passa a ser uma certeza absoluta. É algo que a gente deixa de questionar, que a gente deixa de julgar se aquilo realmente procede ou não. Então, é como se aquela convicção se tornasse uma verdade absoluta. E nós já vimos aqui, durante essa semana, que não existe certeza nos eventos em si. A certeza está na interpretação que eu faço daquele evento em si. Então, imagina que
de repente, no dia que eu fiz aquela generalização, eu estivesse num estado emocional muito ruim, né? De repente eu tinha sido demitida, de repente eu tinha tido uma notícia péssima, muito trágica, e eu estava num estado emocional muito ruim. E eu foquei muito o lado negativo. Então, naquele momento que eu não estava bem, eu interpretei a situação daquela forma. E isso passou a ser uma verdade para mim, porque toda vez que nós interpretamos algo e nós passamos a acreditar naquilo, aquilo se torna uma convicção para nós. E essa convicção, quando nós adotamos essa convicção, nós paramos de questionar, né? Nós nos fechamos para aquilo que poderia ser possibilidade e passamos a enxergar apenas essa convicção, apenas essa certeza, como se a nossa certeza fosse a certeza do mundo inteiro. E não é, né? Aquilo foi apenas uma interpretação que nós fizemos num dado momento da nossa vida. Então, nós precisamos entender que a forma como nós avaliamos o tempo todo pode mudar, porque nós mudamos o tempo todo. Inclusive, no início da semana, eu falei que o autoconhecimento é uma jornada, uma viagem que nós fazemos, porque ela não tem fim. O tempo todo nós estamos nos transformando, o tempo todo nós estamos evoluindo como seres humanos, e esse é o ponto, né, ideal que nós devemos buscar. E então, quando eu me transformo, eu evoluo. E eu preciso compreender como eu estou funcionando agora com essa evolução. Então, o autoconhecimento ele é uma jornada. Nós estaremos sempre buscando nos conhecer melhor, estaremos sempre buscando evoluir como ser humano. E no processo de evolução, necessariamente, nós precisamos questionar as nossas convicções. Será que aquilo que eu tenho como certeza é certeza? Será que aquilo que eu tenho como verdade, né, é a verdade em todos os momentos? Ou tem momento que ela não é uma verdade tão absoluta assim, né? Então, uma vez que as minhas convicções interferem no meu pensamento e o meu pensamento interfere no meu sentimento e o meu sentimento interfere no meu comportamento, necessariamente eu preciso avaliar aquilo que eu acredito, né? Eu preciso acreditar, eu preciso questionar as minhas convicções, né? As minhas certezas, porque essas certezas elas mudam e às vezes a gente vai compreendendo com o passar do tempo que não são tão certezas assim, né? Que não são coisas que estão lá fixas, que tem que ser daquela forma, pronto e acabou. Então, uma forma de nós avaliarmos se as nossas convicções estão nos ajudando ou nos atrapalhando, porque existem convicções que nos ajudam, que nos impelem para termos a vida que nós queremos ter. Mas tem convicções que nos atrapalham, tem convicções que impedem que nós avançamos. E uma convicção, ela é diferente de uma ideia. Então, imagina que talvez lá na pergunta que eu fiz no início, o que você pensa sobre a vida, o que você pensa sobre a morte? Algumas vezes nós temos ideias sobre aquilo. Então, assim, eu acho que a morte significa isso, ou eu acho que a vida significa isso. Mas a convicção, ela é algo muito forte, é algo que está muito enraizada dentro de nós. E essa certeza, ela vai interferir na forma como nós avaliamos, na forma como nós tomamos as nossas decisões. Então, imagina que uma pessoa que tem uma convicção de que a aventura, por exemplo, é algo muito ruim, ela jamais vai se permitir viver algo que não tenha total segurança, porque isso contraria a convicção que ela tem. Entendem? Que as convicções, elas são uma força muito poderosa dentro de nós, porque é através das convicções, assim como os valores que nós vimos ontem, elas que direcionam a nossa vida. Então, ontem nós falamos que os valores, eles são a bússola. Todas as nossas decisões,
elas são tomadas de acordo com a orientação dos nossos valores. E as convicções, elas também têm esse poder dentro de nós. E algumas pessoas sofrem muito por isso, porque elas querem ter uma vida diferente e não conseguem. Mas também não conseguem compreender que, às vezes, uma simples mudança numa convicção poderia provocar ou gerar uma mudança extraordinária na vida delas. Então, se você nesse momento, né, está aí nessa jornada de autoconhecimento, está começando a pensar sobre a sua vida, por que você faz o que você faz, por que tem coisas que se repetem tanto na sua vida e que te deixam tão infeliz até, né? E você quer mudar, comece a pensar e a questionar em que de fato você acredita. Quais são as convicções que você tem sobre você mesmo, que talvez não estejam permitindo com que você avance para ter a vida que você deseja. Uma convicção, como eu disse, ela é diferente de uma ideia. Então imagina, eu vou dar um exemplo que eu tive, né? Eu sou professora por formação e acho que educadora de sangue mesmo. E eu estava lecionando uma época numa turma de primeira série. Primeira série é a alfabetização, antes, né? Hoje já tem o primeiro ano, que é a alfabetização antiga. Então, nessa época era a primeira série e era numa escola pública, numa cidade que praticamente não existia educação infantil. Não era suficiente para todos os alunos da cidade. Então, a gente recebia alunos que nunca tinham pego no lápis, alunos que nunca tinham tido contato com a leitura, com o livro. Mas o que mais me chamava a atenção era quando eu ia receber os alunos e os pais vinham. Então, os pais às vezes falavam assim para mim, olha, minha filha é muito burra. Então, não sei o que você vai poder fazer por ela, mas pelo amor de Deus, ajuda aí, porque é burra. E isso era assim, me entregando o filho aqui, o filho estava aqui e a mãe dizia isso para mim, às vezes a mãe, às vezes o pai. E eu pensava, meu Deus, como é que eu vou mudar a mente dessa criança quando ela passa o tempo todo com a mãe ou com o pai, ouvindo essa convicção dos pais. Então, uma palavra dessa gera nessa criança a convicção que ela é burra, que ela não é inteligente. E o que acontece? O nosso cérebro, ele busca recursos a partir daquilo que nós acreditamos. Então, se eu acredito que eu sou inteligente, é como se eu tenho uma convicção de que eu sou inteligente, é diferente de eu dizer eu acho que eu sou inteligente. Se eu tenho uma convicção, eu digo eu tenho certeza que eu sou inteligente. Eu não estou expressando isso para as pessoas, mas lá dentro na minha mente, é esse o recado que eu estou dando para a minha mente. Eu tenho certeza que eu sou inteligente. Então, a minha mente ela vai buscar dentro dela todos os recursos para que eu prove isso. Então, quando eu me deparar numa situação que eu precise usar a minha inteligência, a minha mente vai buscar esses recursos, porque eu tenho uma convicção de que eu sou inteligente. Mas, se eu tenho uma convicção de que eu sou burra, né, como é o exemplo aqui que eu dei da situação que eu vivia, a minha mente vai buscar também dentro dela todos os recursos para provar que eu estou certa, porque é uma convicção que eu tenho. Esse é o poder de uma convicção. Aquilo que é verdade para nós passa a ser uma ordem inquestionável para o nosso cérebro. Então, se você está dizendo para si mesmo, eu sou isso, e olha uma frase tão perigosa que nós falamos muito, eu sou isso, né? Quando, na verdade, algumas vezes nós nos comportamos de uma maneira e nós acabamos nos rotulando por aquele comportamento, que talvez fosse o caso daquela criança, né? Naquele momento, ela ainda não tinha, talvez, os atributos que a mãe queria. Talvez ela não soubesse ler, talvez tivesse dificuldade, mas era um comportamento daquele momento na vida dela. Eu não posso generalizar um comportamento que eu estou tendo
e criando um rótulo para mim. E nós fazemos muito isso. O tempo todo nós generalizamos algo a partir de um comportamento. Então, lembre-se sempre de que uma convicção é uma ordem inquestionada para o seu cérebro. É como se você estivesse afirmando para ele. É como não? Uma convicção, você está afirmando para si mesmo o tempo todo. Eu sou isso. Eu sou isso. E o seu cérebro, ele busca por congruência, então ele não vai te desobedecer. Jamais ele vai fazer algo contrário daquilo que você está dizendo para ele. Busque entender aquilo que é convicção para você. Talvez você ainda não alcançou o patamar de vida ou a mudança que você busca na sua vida por convicções que estejam limitando a sua vida. Convicções que estejam, talvez, fazendo com que você não use todos os recursos que você tem na sua mente para alcançar aquilo que você necessita. E a partir do momento que nós mudamos a convicção, nós, então, começamos a usar esses recursos que nós temos, tá? Deus nos dotou com todos os recursos que nós precisamos para ter uma vida extraordinária, para ter e alcançar tudo aquilo que nós buscamos alcançar nas nossas vidas. Desde que eu acredite que eu sou capaz, desde que eu acredite que eu posso. Então, se eu quero mudar algo na minha vida, necessariamente eu preciso pensar, eu preciso refletir sobre aquilo que eu tenho convicção de que eu sou, de quem eu sou e também daquilo que eu posso. É impossível mudar, é impossível avançar sem questionar as nossas convicções. Não é possível isso, porque as nossas convicções, elas agem, é uma força, elas são uma força que agem por nós. Então, por mais que, imagina que você tem uma convicção e você quer agir de forma diferente daquilo, você não vai conseguir. Eu me lembrei agora de algo que eu dizia para mim mesma. Eu dizia assim, eu não sou fotogênica. Gente, eu fico péssima nas fotos. É claro que eu ia ficar péssima nas fotos porque eu acreditava que eu não era fotogênica. Então, em todas as fotos eu ia me enxergar como alguém que não era fotogênica. E também eu acabava ficando... Estou no processo de mudança. Então, toda vez que eu digo que eu sou algo, o meu cérebro ele vai buscar congruência com isso, ele vai agir exatamente de acordo com aquilo que eu acredito. Então, se você quer mudar algo na sua vida, questione as suas convicções. O que você acredita de si mesmo? O que você acredita do seu potencial? Comece a refletir sobre isso e comece a mudar. Experimente, né? Mudar. Quando eu identifiquei esse padrão, né, em relação a ser fotogênico ou não, que eu identifiquei que era uma convicção que estava me limitando, quer dizer, eu estava sendo realmente aquilo que eu acreditava que eu era. Então, quando você muda a sua convicção, Lázara, você mudou completamente a partir do momento que você deixou de dizer que você não era fotogênica? Não, né? Eu não mudei automaticamente. Eu estou no processo de mudança. Mas a partir do momento que eu libertei a minha mente de pensar que eu era uma pessoa que não era fotogênica, eu comecei a buscar recursos de como eu posso melhorar. Então hoje, quando eu vou tirar uma foto, eu já me permito experimentar outras coisas, porque eu já não me vejo mais como alguém que não é fotogênico. Eu acho que isso é algo que você pode aprender. Então, se desafie a mudar suas convicções. Experimente, acredite, é claro. Se você não acreditar, não precisa nem tentar. É isso que o nosso cérebro pensa. Quando você diz, por exemplo, quando eu dizia, né, eu não sou fotogênica, o que o meu cérebro pensava? Para que eu vou tentar fazer alguma pose diferente se ela já sabe que ela não é fotogênica? É assim que a nossa mente funciona. Então, a partir do momento que eu me liberei desse sentimento, dessa convicção, eu permiti que o meu cérebro utilizasse recursos para fazer com que eu busque ser alguém fotogênica. Entendem? Então, avalie essas convicções.
com certeza as suas convicções, elas têm um papel muito importante no seu autoconhecimento. Quem você é depende muito daquilo que você acredita, de que acredita não só em quem você é, no que você é capaz, mas também no que você acredita sobre a vida, sobre as pessoas, sobre o mundo, as regras que você criou para que você acreditasse no que você acredita. Então, se desafia aí a mudar, se desafia a acreditar que você pode mudar, que você pode alcançar a vida que você deseja a partir do momento que você questionar as suas convicções. Nem todas as convicções serão limitadoras. Terão convicções que você vai olhar e vai dizer, puxa, isso aqui me ajuda, isso aqui me leva realmente para frente. Essa está excelente. Então, avalie as suas convicções, avalie o quanto elas têm interferido positivamente ou negativamente na sua vida e aquelas que você acredita que estão agindo, né, negativamente na sua vida, mude, substitua, fortaleça essas convicções para que você alcance a vida que você deseja. Porque nós só alcançaremos a vida que nós desejamos se nós, de forma consciente, escolhermos as convicções que nos fortalecem, tá bom? Se você tiver dúvida desse conteúdo, poste aqui nos comentários para que eu possa, talvez, tentar te ajudar melhor. Se você tiver sugestões também, deixe aqui nos comentários. E pode também compartilhar esse vídeo com pessoas que goste ou que precise desse conteúdo, tá bom? Muito obrigada. Amanhã nós temos a 5ª aula sobre referências e no sábado nós encerramos falando sobre a nossa identidade. Então, caso você se interesse, fique conosco essa semana. Será muito bom ter você aqui conosco. Muito obrigada. Boa noite.